Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Se não fosse pelo Magnus Carlsen, Ariantari poderia ser o melhor jogador da Noruega, né? A Noruega que tem jogadores bastante fortes, eu acho que ele estaria disputando ali com o Simonsen, o Christiansen, tem esses jogadores, aliás, Carlsen, uma curiosidade, esse Sen no final é filho de, é igual Johnson no inglês, né? Harrison, é filho de, né? Então tem essa curiosidade aí. Mas a gente tem o Simonsen, o Christiansen, que são os caras que estão ali no nível do Ariantari, né? O Ariantari por muito tempo é o número 2 da Noruega. Eu acho que o Christiansen agora é o número 2 e o Ariantari é o número 3. Enfim, esses caras estariam disputando entre eles. Mas Magnus Carlsen existe e é o número 1 e ele tá muito acima de todos os outros da Noruega, né? Ele é o número 1 disparado. Dá pra ver o rating aqui. Magnus Carlsen, 2.855 rating feed, partida clássica pensada, jogando aqui no Norway Chess, no ano de 2021, contra, então, o jogador Ariantari. Bora dar uma olhada, porque o Tari joga muito, ele é quase um 2.700, né? Ele é um cara que tem um nível absurdo, e a partida é muito bacana. Magnus Carlsen, o filho de Carl, abre aqui a partida com E4. Temos aqui E5, cavalo vem para F3, cavalo C6, e aqui, bispo C4. Parece até coisa do super-homem, não é? O filho de Carl. Parece coisa de alienígena, né? O Magno, ele deve ser alienígena. Cavalo F6 foi jogado pelo Ariantari, colocando pressão no peão central. D3 foi jogado simplesmente pelo Magnus Carlsen, não foi para as linhas de Fegatello. É muito legal esse ataque aqui, onde não é muito fácil defender esse peão de F7, né? Tem muita gente que não sabe jogar isso aqui de pretas, já fica desesperado. Pretas estão bem aqui, mas só tem um lance bom aqui, seria D5. É a única maneira de jogar contra esse ataque aí, né? E depois de peão toma cavalo A5. Aqui que as pessoas se confundem. Podem jogar aqui, e aí as brancas têm o famoso ataque do fígado frito. Não é zoeiro, o nome é esse mesmo, ou Fegatello. Fried Liver Attack, aqui tá escrito no chess.com. E de fato esse é um ataque muito, muito interessante, muito perigoso, né? Aqui já vai diretamente, tem que trazer o rei para defender aqui o cavalo. E não pode ser bom isso, né? As máquinas conseguem jogar isso aqui com igualdade, mas em geral vai para partidas interessantes. Vale dizer, pessoal, uma curiosidade aqui bastante importante de ser colocado é que o Bobby Fischer, nessa situação aqui, ele jogava aqui o lance cavalo G5 e depois do D5 peão toma e cavalo toma. O Bobby Fischer nunca jogava esse lance aqui, ó. Tem um detalhe importante. O Bobby Fischer jogava esse, que inclusive é considerado hoje pelas engines modernas o melhor lance da posição. E tem uma razão para isso. Esse lance convida o lance bispo E7 e aí sim esse cavalo por F7 fica mais forte, transpõe para uma linha ruim do ataque do fígado frito para as pretas, entendeu? Então o Bobby Fischer descobriu que essa ordem dos lances era mais eficaz e mais fácil do adversário não calcular tudo lá na frente. Então tinha essa inteligência aqui do Bobby Fischer que aí sim ele tomava e caía numa linha muito forte agora. É difícil de segurar, tá? Por exemplo, cavalo B4 e aqui roque e cai numa linha muito boa aqui para as brancas já, né? Porque o bispo já pode jogar, já existe essa pressão no centro, a torre já tá chegando, o rei exposto. Em geral, o Bobby Fischer, né, levava aqui vantagem, conseguia a vitória, né? Então, uma curiosidade interessante aqui, que nessa linha aqui o Fischer não ia para o fígado frito direto e jogava essa melhoria do fígado frito. Mas bora para a partida. D3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen e agora nós temos o lance bispo C5 seguindo o desenvolvimento das peças. C3 foi jogado, controla a casa central. D6, o bispo quer jogar cavalo de bem em D2, A5, deixa uma casa para estocar o bispo e o Carlsen segue com o cavalo em F1, manobrando el cachorro. Bispo vem para E6, ataca o bispo de casas claras. Bispo B5, mantém o bispo no jogo. Ó, que o rei fica em segurança, o cavalo pula para casa de G3, cavalo em E7, passa o cavalo para o outro lado. Provavelmente de olho em ataques aqui na ala do rei. O Magnus Carlsen segue com D4, ataca aqui o centro, peão, toma bispo atacado, bispo B4 com cheque. E aqui rei F1, o fino da posição. Dá para jogar bispo D2? Dá, mas o Carlsen quer manter as peças no tabuleiro. Ele sabe que essa peça pode ser um grande atacante na ala do rei. Por isso rei F1 deixando aqui esse esquema mesmo. Ele pode ser que ele queira jogar com a torre assim no futuro.
C6 foi jogado, bispo atacado, vem para casa de D3, essa diagonal tá ficando perigosa. Magnus Carlsen tá montando o seu ataque. A4 foi jogado, ganha um pouco mais de espaço na ala da dama. A3, tira esse bispo daí. Bispo B3, não tiro de jeito nenhum. A dama agora tá atacada. Bispo C2 foi jogado e agora tá atacando o bispo e tá atacando o outro bispo. Por isso, praticamente força a resposta, que é bispo toma. E depois de dama toma, esse bispo tem que sair daí. Só sobrou essa casa. E o Carlsen captura aqui em A4. Que valentia, meus amigos. Magnus Carlsen simples assim, com um peão a mais. E é interessante notar que esse bispo pode sair atacando aqui a dama, dando um ataque descoberto, mas na verdade qualquer ataque que esse bispo fizer vai ser fantasma, porque todas as peças aqui nas casas escuras estão bem protegidas, né? Então não tem exatamente um ataque forte. D5 foi jogado, E5 pelo Magnus, cavalo centraliza em E4, a dama volta para casa de C2, controlando bem aqui os saltos do cavalo, protegendo a posição. F5 busca o contra-jogo e aqui cavalo em E2, o lance fino aqui do Magnus Carlsen. F4 aqui, que ataque é esse? O Ariantari vai para essa ideia bastante criativa, entrega mais um peão, o Magnus Carlsen agora tem 2 peões a mais. E aqui cavalo G6 vai para esse contragolpe. O bispo escapa, mas agora cavalo H4, prometendo terríveis ataques para cima do rei do Carlsen. Porque agora tem uma pressão enorme aqui, se capturar, já tem a torre chegando, a dama entrando. É difícil aqui a posição. Magnus Carlsen tem poucos lances bons. Segue agora com o lance cavalo G3 aqui, uau, atacando o cavalo central. Cavalo por F3 foi jogado, G por F3 e aqui, apesar de ser possível capturar o peão, o Ariantari prefere jogar com o lance cavalo aqui em G5. Notem que se torre por F3, rei G2, o Carlsen ainda tem um peão a mais, conseguiu colocar o rei em segurança e a partida pode ir embora aqui com chances para os dois lados, né? Essa torre tem que sair daí, o Magnus Carlsen vai conseguir trocar a peça e vai cair naquelas situações de finalzinho, de esmagamento, que o Carlsen joga isso daqui tranquilamente, né? Por isso, o Ariantari, percebendo o perigo, joga com o cavalo G5, mantendo a pressão no peão. E o Carlsen só tem um lance bom nessa posição, F4, jogado aqui pelo Carlsen. O cavalo vem para casa de F3 e agora H4, o melhor lance da posição. C5 foi jogado. Notem que cavalo por H4 aqui está caindo em F5, né? E agora esse cavalo está pressionado, a dama está amarrada, F6 está vindo aí, o cavalo vai ficar sem uma boa casa e teria dificuldades aqui para jogar, portanto, Ariantari. A partida segue com C5, tentando abrir linhas de ataque. Magnus segue com o lance rei G2, ataca o cavalo. Cavalo por peão foi jogado. Bispo toma e peão toma, e o Magnus Carlsen segue com um peão a mais. F5 dispara os peões sem se preocupar com a segurança do rei. Que lance frio. Dama em E8 foi jogada e agora B4. Primeiro ataca o bispo. Bispo B6 e a torre de H vem para casa de E1. Eu não sei vocês, mas eu pensaria em levar a outra, mas tá errado, né? Aqui tá defendendo, tem que ser a de H mesmo. Torre de H e agora a torre C8 ataca a dama. Carlsen joga com dama B3, coloca a pressão agora neste alvo. A torre vem para casa de C4, faz o bloqueio, protege o peão central e o Magnus Carlsen passa para o outro lado, ameaçando aqui dama por D5. Dama C6 faz a proteção, além de tudo pilhando na coluna C. E o Carlsen segue friamente com o lance F6, meus amigos. A força dos peões. Quanto mais esses peões aqui vão avançando, mais forte fica a posição das brancas. Dama em E6 foi jogado pelo Ariantari, bloqueando aqui o avanço desses peões. Cavalo em F5, meus amigos, vem trazendo peça para o ataque. Você não pode capturar aqui o peão por conta de ataques de checkmate que passam a existir aqui, né? O rei tem que desesperadamente escapar. E aqui as brancas têm com certeza uma posição vencedora, vão dar mate em poucos lances. Por isso o G6 tenta manter a posição fechada, mas agora cavalo em E7 com cheque. Joga o rei para casa de H8 e aqui cavalo por peão, capturando mais um pouquinho de material, atacando também aqui o bispo e tentando dar mobilidade para esses caras, porque se você capturar o bispo, esse peão ganha mobilidade. Ariantari tenta o contra-jogo com D3, ele dispara esse peão, abre um ataque para cima de F2,
Magnus Carlsen segue com cavalo por bispo. E aqui o Ariantari joga primeiro torre G4 com cheque, joga o rei para casa de F1 e vai para esse lance criativo aqui, D2, mantendo a torre atacada, o cavalo atacado, confusão para cima do Carlsen, que segue com o lance torre E3. Uau, meus amigos, protegendo aqui essa diagonal, ao mesmo tempo colocando a torre em segurança. O peão, por enquanto, está bem protegido. E aqui o Ariantari segue com o lance torre D4. Ele está fazendo malabarismo aqui, ele não captura a peça. E agora ameaça aqui uma promoção que, na verdade, essa casa está bem protegida. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, que é o lance torre D1, meus amigos. Será que dava para tentar salvar esse cavalo? Cavalo A4, por exemplo? Complicado, dama C4 chegando aí, torre G4 chegando aí. Talvez as pretas tenham algum tipo de contra-jogo aqui, né? É um pouco incômodo jogar numa posição como essa, apesar de que bem jogado as brancas ainda estão melhores. Por isso o torre D1 foi jogado pelo Carlsen. Ele devolve aqui um pouco de material. Dama por B6 foi jogado, mas agora qual é o ponto tudo? Magnus Carlsen prefere devolver o cavalo inteiro, só que ele tem 2 peões a mais e não são peões quaisquer. São peões passados e conectados, meus amigos. O que pode ser mais forte do que 2 peões passados e conectados? Nem dama é tão forte, nem dama mais torre consegue segurar esses caras. E6 foi jogado. Dama B5 com cheque. Torre cobre aqui na casa de E2, com pressão no peão. Torre D3 ataca a dama. Magnus Carlsen faz o lance E7, meus amigos. E não dá para tomar a dama, porque esse lance é cheque-mate. Pode até promover para torre aqui, que é mate. É o mínimo necessário, não é isso? Usa o mínimo necessário. Para que promover para dama? A torre já dá mate. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com o lance torre em E8. Carlsen segue com o lance dama em E4, meus amigos. Notem que avançar eu acho que seria dramático, né? Porque você toma aqui, por mais que você promova, você simplesmente vai capturar e ficar com uma posição vencedora, né? Então avançar aqui é dramático por conta de torre por dama. E se você capturar aqui, a dama tá protegendo, né? Se cheque, o rei encosta. Vamos ver essa variante aqui, vai. Vamos fazer um lance errado aqui. Vamos avançar aqui o peão. Acho que ainda dá para jogar, mas é ruim. É ruim porque perde toda a vantagem. Torre toma. E aqui, se você tomar, por exemplo, aqui a dama toma. E aqui torre toma em D2, ameaçando vir para cá, né? Rei vem para G7. Aqui esse foi ruim. Teria que ser essa torre aqui, mantendo esse peão defendido. Isso. Aqui ainda consegue jogar isso aqui, mas tá ruim, né? Tá ruim. Aqui não. Jogou toda a vantagem no lixo, né? Jogou toda a vantagem no lixo. Dá para tentar ainda, porque tem alguns peões a mais, mas o computador fala que tá ruim aqui a posição. E as pretas conseguem, né? Porque vão para cima desses peões todos aqui. Loucura, galera. Não dá pra errar, não. Segura a ansiedade aqui. Segura a ansiedade. O Carlsen vai pro melhor lance. Joga simplesmente dama em E4. E agora sim prepara para disparar o pioneiro. A partida segue com o lance dama D7 aqui, colocando toda a defesa nos peões. Mas agora F7 foi jogado, que pode ser mais forte do que isso. 2 peões passados e conectados na 7ª horizontal. Good game. O Ariantari ainda tenta um cheque com o dedo na cara. Né? Sorriso no rosto, o Carlsen toma um susto, faz o lance rei G1 assustado, o Ariantari olha no relógio e fala, putz, bem agora que eu tô ganhando, eu vou ter que ir embora, meu voo tá eu tô atrasado pro voo, né? E abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, historinha pra boi dormir, quem tá ganhando aqui é Magnus Carlsen, e por isso o Ariantari abandonou aqui a partida. O que dá pra fazer nessa posição? Eu acho que ainda dá pra dar um cheque com confiança aqui, ó. Faz um cheque, aponta o dedo na cara, grita cheque no salão, dá um sorriso. O cara vai tomar assustado, você joga ao toque. O importante é jogar rápido pra você mostrar que já tava tudo calculado. Quando ele jogar aqui um torre G2, aí você fala que o voo tá atrasado, que você tem que ir embora, qualquer coisa do tipo. Mas aqui já não dá mais, né? O que você vai fazer aqui? Vai dar um cheque aqui, por exemplo? Tá só postergando, vai? Cheque aqui, pronto, tá só postergando. E aqui vai tentar um afogamento? Nem isso dá, né? Vou tentar um afogamento, nem isso dá. Como é que tem matinho 1 aqui, ó. Daminha 1, ó. Vou dar um mate bonitinho. Muito bem, meus amigos. Bela vitória aqui do Magnus Carlsen para cima do número 2 na época da Noruega, Ariantari. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Ver a precisão aqui. Uau, 95.6. Jogou como uma máquina, o filho de Carl. E o Ariantari jogou muito bem, mas não cedeu às pressões. Aliás, não resistiu e cedeu às pressões norueguesas de Magnus Carlsen. Meus amigos, jogou para 3.000 de rating aqui.
Muito bem, e eu fiquei tão empolgado que eu vou jogar agora também aqui no chess.com. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar aqui a lá Magnus Carlsen, hein? Que isso, cara? O nome do cara? O cara tem 9 dias a conta dele. Leva 3 segundinhos pra jogar todo lance? Vamos ver. Por enquanto tá estranho. Demorou pra recapturar. Tá? Hum. Joga de uma maneira estranha. Hum. Para esse peão ambicioso aí. Auspicioso. Você joga de uma maneira estranha, esdrúxula. Joga de uma maneira esdrúxula. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu vou fazer o rock. O que que eu vou fazer aqui? Não sei. Vou manter a flexibilidade. Vou manter minha flexibilidade aí. Querendo vir com B5, essas coisas. B5, A4 e tal. Tá querendo me forçar um A4 aqui, né? Ok. A4, temos um alvozinho aqui, mas nada sério, né? Nada muito sério. Ok. Acho que eu preciso colocar a dama aqui, ó. Aqui minha dama tá bem flexível, né? B5 agora talvez funcione, né? Ele quer jogar o B5. Centralizar a dama aqui não é bom, não? Atacando aqui, ele tem alguma coisa? Acho que ele tem isso, né? Cavalo C5. E esse, então? Eu gosto desse. Luta pelo centro, controla B5. Vai pra uma confusão aqui, né? Vai pra uma boa confusão. Porque ele vai tomar lá, vai cair aqui. Aqui eu tô defendendo lá. Vai pra uma boa confusão se ele jogar B5. Conectou aqui, né? Bispo e dama. E ao mesmo tempo controlou aqui esses saltos de cavalo. Opa, pendurou aqui? Pendurou o senhor Shahin aqui, né? A não ser que ele tem cheque, alguma coisa, ele sai me atacando. Acho que não. Tomar, bispo. Eu vou tomar, vou tomar. Interessante. Porque qualquer coisa eu sigo tomando, né? Tudo bem, ele vai ter o par de bispos pelo preço de um peão. Eu jogo com C3 daí, né? Tô imaginando que ele vai jogar torre A8. Mas eu posso até rasgar um B4 aqui, hein? Quiser jogar mega agressivo. Porque daí ele fica numa situação ruim de não poder tirar a dama daí, né? Eu gosto disso. Acho que aqui ele tem problemas. Problemas do senhor Shahin. Hum. É que aqui? Seguido de toma e Gran Rock? Acho que sim, hein? Hum. Agora ele vai. Acabou, né? Acabou. E com certeza acabou o jogo. É. Vai abandonar aqui o senhor Shahin Shaikh. Abandonar. Isso aqui ele vai jogar rei C7 depois do Gran Rock? Ele vai jogar rei C7.
É uma grande roque com cheque, nem que seja ruim o lance, tem que jogar. Anota essa dica. Grande roque com cheque, nem que o lance seja ruim, sempre jogue, porque é estiloso. Né? Agora, anotou essa dica? Agora, pelo amor de Deus, apaga. Bom, aqui tem tanto lance legal, né? Tem tanto lance bonitinho. Tem esse com o dedo na cara. Tem sacrifício de peão. Ó. Tem esse aqui, ó. Ó, não dá mais pra ele. Esse aqui é legal, hein? Esse é muito legal, porque... Uau, como é que ele vai jogar aqui? Ele vai jogar aqui? Ah, ok. Eu acho que é esse então, né? Como é que ele vai evitar isso aqui? Acho que ele vai abandonar aqui. Vai dar cheque aqui com um sorriso no rosto, certeza. Vai dar um chequinho com um sorriso no rosto e boa, né? Vambora. Vamos ver. Cheque vem com certeza, que é o lance do desespero. Chequinho com um sorriso no rosto, podemos ter essa certeza de que vai rolar. Esse aqui, ó. Depois ele vai falar que tá atrasado pro voo. Quer ver? E vai abandonar. Cheque, rei B1 vai abandonar, vai falar que tá atrasado. E o voo tá saindo, mas que ele tava ganho. Caraca, que legal, ele ficou completamente entupido aqui, né? Olha aqui a ala da dama, cara, estragado. Um lance errado, né? Eu acho que foram uns dois lances errados, porque quando eu jogo o bispo por A5, o C5 foi suicida. Aqui pelo menos esse, volta pro jogo, se arrepende, joga com peão a menos, né? Vai ter o par de bispos, provavelmente. Tem todo tipo de ataque aqui, ali, né? Rei exposto, coluna G. Ele errou, né? Ele errou duas vezes aqui, duas, três vezes seguidas. Ele errou aqui, aí acho que errou aqui também. Errou tudo. Dois, três erros aqui na sequência, eu acho. E agora, o que resta pra ele? Cheque com o dedo na cara. Quanto vocês querem bater a aposta? Cheque, rei B1 e abandona. Bata uma aposta. Eu bato uma aposta. Cara, ele não pode tirar o cavalo. Ele não consegue tirar a torre. Ó. Abandonou porque não dá mais! Certeza. É o cheque com um sorriso no rosto e agora é o abandono. Que experiência, muitos anos de xadrez já. O cheque tem que ser o último lancinho de honra, o chequinho de honra. E agora vai abandonar aqui o senhor Shahin Shaikh. Não tem como evitar, cara. Ele não tem como tirar o rei. Ele não tem como mexer a dama. Ele não tem como fazer nada. Ele vai ter perda severa de material agora. Pois é. Esse aí é o único que sobrou. Agora a perda de material é severa. Vamos lá. Cheque mate. Eu nem vi que era mate. Abandonou porque não dá mais. Cheque mate pra se matar. Eu não vi que ia ser mate isso aqui. A posição era tão boa que eu falei, oba, ganhei peça, não, dei mate, né? Isso é um bônus, é melhor que achar dinheiro na rua. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Acho que foi alta a prisão, foi curta a partida, né? Podia ter sido até mais alta. 84%, jogamos bem aqui. Agora vamos ver aqui onde é que o adversário... Né? Ele fez uns 2, 3 erros, aqui ó, 4 erros em sequência. Esse lance já não foi tão bom. Eu não vou chamar esse de erro, vai. Esse aí pode não ter sido o melhor, mas ok. Aí aqui, bispo H6 ele tem que jogar. Fez esse lance de torre. Eu joguei esse avanço de peão computador. Oh, mas o computador tá rigoroso, hein? Esse lance ele não gostou? Ah, rock era melhor. Ok. Aí jogou esse aí, pronto. Esse errou, né? E pendurou o peão. Ficou... Agora torre A8 ele tem que jogar. Dá pra jogar ainda um pouquinho. Ele vai ter o par de bispos. Aí ele me joga esse lance, cara. Esse aqui foi suicídio, né? Aí cheque. Caraca, pelo menos cobrir de bispo aqui, ele vai para um outro lance pior ainda. É, e aqui, meus amigos, o que que ele fala aqui? Tem mate? O que que é isso? Bispo por B6, dama por B6, torre D1. Cara, para, essa posição tem que dar cheque com o grande rock, né? Nem que não seja o melhor lance, tem que ser feito, esse lance tem que ser feito. E aqui B4, eu pensei no B4, mas B4 eu vi dama C3, né? Eu não gosto de jogar contra a dama C3 aqui. Qual que é o problema de torre D3? Nenhum, é o melhor lance aqui. E aqui, então, o melhor que ele ia poder fazer era jogar um torre A8. Aqui, cheque com o dedo na cara. Aqui não tem mais lance mesmo, né? O que que é? Tem dama por E7 aqui. Tem um mate mais rápido. Ok, ok. Aqui ele tinha que jogar rei D6, mas acabou levando aqui esse mate. Beleza, meus amigos. Tá bom por hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo.
Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!